É rapidinho, é rapidinho. Ah, eu ia almoçar, mas eu não vou almoçar agora não, porque eu preciso faltar essa unha. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu trabalho. Eu amo a Deus, mas eu olho e digo, eu tenho que estar de segunda a segunda na igreja. Eu amo a Deus, mas a minha casa tem que estar um brinco. A pessoa tem que passar lá, não tem desse fora que estava aqui não. Não pode. E aí se alguém pegar um copo e não lavar, vai depois. Mas eu acabei de limpar, de lavar, por que você? Eu amo a Deus, essa mulher ama a Deus, viu? Não esquece disso, essa mulher ama a Deus. Mas ela não cuida dela mesma. Porque ela cuida de todo mundo, da casa, dos filhos, da igreja, do trabalho. Mas quando chega a vez dela, ela se deixa. Ela fala, depois eu como, depois eu bebo água. Tá lá. Só vai procurar um médico na hora que está com a infecção na urina. Por que estava com a infecção na urina? A bênção de Deus. Porque não bebeu água. Olha, coisa simples. Abrir a torneira, abrir a geladeira, pegar um copo de água. Você não fez isso. Você negligenciou o amor de Deus pela sua vida quando você deixou de beber um copo de água. Você não parou para se amar. Você não parou para se cuidar e você diz, eu amo a Deus. E o Senhor dizendo, eu quero um culto racional. Bebe água, mulher. Eu quero um culto racional. Dorme melhor, mulher. Eu quero um culto racional. Se cuida, se olha. Para aí 5 minutos e olha para você. Quando chega a vez dela, ela se deixa. Uma consulta, ela cancela. Ela marca no postinho, tá lá esperando. Ginecologista, nem sabe o que é isso. É de comer, é de beber. Não sabe. Fez o Papa Nicolau a última vez que teve filho. Ou então nem fiz, eu tenho vergonha. Não vou lá. Passa 1 ano, passa 2, passa 10, vem o corrimento, vem uma feridinha no útero, vem uma dor. E o Senhor está dizendo, você está me cultuando? Você está dizendo que me ama? Sendo que você não está prestando o teu culto racional através do seu corpo para mim? Empurra para amanhã a consulta. O ginecologista, o dentista, eu vou contar um testemunho aqui, irmãos. Eu vou contar um testemunho. Eu gosto de falar das nossas vidas, da minha vida e eu uso a vida dela também. Somos uma só. Irmãos, a gente tem 3 anos trabalhando no hospital. Eu tenho... E tudo isso o Senhor está ministrando nós. Tem 3 anos. Eu fui no dentista em emergências na UPA quando eu não estava mais aguentando de dor de dente. Quando estava enlouquecedor o negócio. Eu lembro o dia das mães, né? Eu estava gritando praticamente de dor, que eu não estava aguentando. No dia das mães eu passei lá, na UPA, 4 horas esperando para poder fazer um curativo do dente que eu não aguentava. Consigo colocar nos dedos dessas mãos aqui em 3 anos quantas vezes eu fui no dentista. Quantos buracos tem aqui? Mais do que esses dedos aqui. É negligenciar. Como que eu digo que eu amo a Deus, o Senhor dizendo, você tem que amar a si mesmo. E eu deixo o meu corpo sentir dor porque eu o abandono. Eu o deixo. Valéria foi no dentista antes de ontem. Antes de ontem. O dente cabe o prato da comida lá, igual o meu, tá, gente? Vou falar. A gente se negligencia depois. Um dia você vai morder um amendoim, pronto. O amendoim leva seu dente embora. Porque você tinha uma dorzinha, um negocinho, tomei uma dipirona, tomei um negocinho e passou. E você esquece de você. E você não se cuida. E o Senhor está dizendo nesta manhã, apresenta os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional a Deus. Ginecologista, dentista, exame de sangue. Quando foi que você fez essas consultas aí? Quando foi a última vez? Quando? Descanso? E descanso?
descanso? Quando foi que você descansou? Porque se jogar na cama morta, não é descansar. Não é. É tentar recuperar o esgotamento físico e total que você está. Não é descansar. Não é você o louco e fazer aquela faxina na sua casa e deitar com uma perna para cima e dizer, estou descansando agora. Isso também não é descanso. Isso daí você está tentando se recuperar do esgotamento que você gerou em você. Não é descanso. O que a gente diz? Eu não posso perder tempo. Não dá para descansar. Não posso. A vida não me permite. E Deus está dizendo para você prestar um culto a Ele. E você chama tudo isso de servir. Ó, eu sou serva porque eu estou em tudo, porque eu faço tudo, porque eu vou em todos os lugares, porque me chamou, eu vou, sobe monte, desce vale, e eu chamo isso de serviço. Eu trabalho, eu sou a melhor profissional, a melhor funcionária, todo mundo pode contar comigo, ninguém faz a hora extra, me chama e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu sou a melhor, e eu acho que eu estou servindo. Mas o que você faz? Você abandona o templo. Você abandona o templo. A Bíblia diz que o seu corpo é casa do Espírito Santo. Meu Deus. O seu corpo é casa do Espírito Santo. Mas muitas mulheres tratam essa casa como um depósito. Um depósito é o que nós fazemos, da onde o Espírito Santo mora. Qual é o espaço de morada que o Espírito Santo tem em mim e tem em você? Qual? Responde para você e nem quero saber. Nem me conta, porque se eu for te contar, amiga, vai dar ruim. É um depósito. Nós acumulamos as coisas, o cansaço, nós armazenamos a culpa, nós escondemos a dor, nós alimentamos o corpo com aquilo que machuca e ainda nós perguntamos por que eu estou assim? Por que eu me sinto enferma? Por que eu me sinto doente? Por que eu me sinto esgotada? Por que eu estou assim? O lugar que era para ser morada do Espírito Santo, uma casa dele, morada, ele ter sala, quarto, cozinha, banheiro, dele ter tudo, nós acumulamos os cômodos com tudo isso que eu disse. A gente armazena a culpa, a dor, nós a gente alimenta as aflições, a gente alimenta as amarguras, a gente alimenta a falta de perdão, a gente alimenta as preocupações, as ansiedades, tantas coisas. E o Espírito Santo cada vez vai mudando as coisinhas dele, ele pega a mochilinha dele, pega e muda para um cômodo da casa. Daqui a pouco você começa a chegar lá e colocar coisa, aí ele vê que não cabe mais, ele pula para o outro canto. Daqui a pouco ele está morando no banheiro. Porque nós acumulamos no quarto, na sala, na cozinha, nós acumulamos tantas coisas. E depois a gente pergunta por que eu estou assim. Não é ataque do inimigo. Não é. É descuido da casa. É descuido. Eu me descuidando de mim mesma. E perguntando por que tudo isso está acontecendo comigo. Eu me descuido. Eu paro e coloco aquele problema. E parece que a minha mente vira um repeat. Fica o tempo todo pensando naquele negócio e como que foi, como que não foi, o que eu poderia ter dito, o que eu não disse, o que a outra pessoa disse. Quando eu ver, eu vou fazer do outro jeito, eu vou falar aquilo que faltou na frase. Não, eu vou mandar uma mensagem, formula a frase e manda a mensagem e apaga a mensagem. E você fica naquilo, remoendo coisas. E depois você pergunta por que eu estou cansada? Por que eu estou esgotada? Por que eu estou tão pronta a servir e parece que eu não estou servindo? Por que eu faço e sinto que não estou fazendo? É descuido da casa. Quando você não cuida do corpo, olha só, quando você não cuida do seu corpo, o espírito perde a força,
A mente perde a clareza, o propósito perde o espaço, o que deveria ser altar vira ruína. É o que eu disse, você vai acumulando, preenchendo espaços. E o seu espírito perde a força, sua mente não consegue mais ter clareza em raciocinar, em formular as coisas, em colocar um projeto. Não, eu preciso resolver, vou parar para pensar, minha mente está aqui vazia. Eu tenho que fazer assim, 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 porque eu parei para pensar. Mas nós conseguimos, infelizmente, tirar tudo isso de nós. E o que deveria ser um altar, vira ruína. Deus não te chamou para viver esgotada, mas para guardar a casa onde Ele escolheu morar. E isso, irmãs, não é vaidade. Parar para cuidar de si, parar para pensar, parar para meditar, parar para se autoanalisar. Isso não é vaidade, isso é responsabilidade espiritual. Estar bem. A Juscelita precisa estar bem, primeiramente bem consigo mesma. Eu preciso estar bem comigo, porque senão eu não estarei bem com mais ninguém. Como que eu estou lá empurrada, brava, nervosa, e a minha filha vai chegar perto de mim? O que eu vou oferecer para a minha filha? O que eu vou conseguir oferecer? O que eu vou conseguir oferecer para quem partilha a vida comigo, quem dorme e acorda do meu lado? A minha cabeça estava tão cheia quando eu dormi, pensando tantas coisas, e eu dormi e acordei com aquilo na mente ainda, a mente lá fervendo, nem coloquei o pé no chão, nem dei bom dia a Deus, bom dia a Jesus, bom dia Espírito Santo. A hora que a minha esposa olha para mim e fala bom dia, se for para você. Por quê? Eu já tenho que pensar na conta que tem para pagar, eu tenho que levantar, a louça está lá, tem que fazer isso, tem que fazer... E nós nem levantamos a cama e já começamos a colocar o peso na cama mesmo, lá mesmo. Eu acho que isso é só eu que faço, vocês? Não, só eu. Ninguém mais pensa assim. Com isso nós deixamos a morada do Senhor e nós não conseguimos olhar para dentro de nós. Mas nesta manhã, o Senhor não quer somente uma serva que faz tudo. Não quer somente uma mulher trabalhadora. Ele quer a morada dele limpa, adornada, pronta para recebê-lo. Dizendo, Deus, eu estou aqui. E cumpra em mim a tua vontade. Porque eu quero, irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero nesta manhã lançar de verdade as minhas ansiedades no Senhor e acreditar que Deus está cuidando de tudo. De tudo Deus está cuidando para mim e Ele está cuidando para você. E o que nós precisamos fazer? Eu peguei para mim, ninguém quis, era minha. Autocuidado. Eu posso pedir tantas coisas para Deus, mas se não estiver pronta para receber, nem chega em mim. Porque eu preciso estar preparada para tudo. Autocuidado não é só ir lá na cabeleireira, não é só ir lá na Jéssica e falar, Jéssica, dá um tapa aqui no meu bizu. Não é. Eu preciso autocuidar de mim. Eu preciso me olhar, me amar, me entender, me aceitar, orar por mim. Eu preciso gostar da Juscelita que está aqui. Eu preciso cuidar dela, eu preciso alimentar ela, eu preciso hidratar ela com água, eu preciso dar um descanso para... Eu preciso, e eu olhei para mim, eu sei o quanto eu estou precisando disso nesse momento. Autocuidado. Achamos que nós não precisamos mudar. A gente tem esse negócio, do jeito que eu sou, tá bom, nasci assim, morri assim, vou viver assim, é para sempre assim. Não. Nós achamos que nós não precisamos mudar no vestir, no se cuidar, no falar, no comer, até que uma manhã como essa, o Espírito Santo de Deus começa a falar comigo e começa a falar com você. E isso, irmãos, não é sobre a igreja que proibiu alguma coisa. Não é que alguém quer mandar em você. Não é que alguém está te dando e ditando regras para a sua vida. Não foi a religiosidade que pontuou alguma coisa e disse, Juscelita,
Olha, até hoje você bebia naquele garrafão grandão e virava, e hoje você não pode mais fazer isso. Hoje você não pode mais ser uma mulher que está embriagada e fora do seu raciocínio. Hoje você não pode mais ser uma mulher que você está matando os seus pulmões que Deus te deu com o cigarro. Hoje você não é mais uma mulher que pode falar coisas profanas. E não é que alguém me ensinou a fazer isso. Não é que eu vou olhar e dizer, eu não estou bem com o meu corpo e eu preciso mudar isso aqui porque eu estou cansada para subir uma escada. Porque eu abaixo e levanto, dói tudo, todas as juntas. E não foi porque alguém mandou me disse, você precisa melhorar isso daí. Você precisa procurar um médico, você precisa fazer o exame. Não é sobre isso, é sobre o Espírito Santo de Deus dizer, eu preciso que você entregue um culto a mim. Eu preciso, e esse culto tem que ser racional, tem que ser um sacrifício vivo. Eu preciso estar viva para cultuar a Deus. Eu preciso, você precisa. Sabe quem disse isso para mim e para você? Foi Ele. Somente Ele. Deus disse isso para você hoje. Ele disse para você hoje: se cuida. Se cuida. Se olha. Olha para dentro de você. E vê o que você está precisando resolver aí dentro. Seja no corpo, seja na alma, ou seja no espírito. Ao nos aproximarmos de Jesus, o Espírito Santo começa a tocar nas áreas que antes a gente nem percebia. O mundo diz, faça o que você sentir. A religião diz, faça para agradar. Mas o Espírito Santo, a esse diz, faça porque você é minha. Faça porque você é minha. O mundo diz, faça o que você sentir vontade de fazer. A religião impõe para você, dizendo, faz porque você precisa agradar alguém, porque você precisa andar conforme os nossos padrões. Mas o Espírito diz, filha, só faz porque você é minha. Só faz porque eu te amo. Só faz porque eu preciso te ver bem. Só por isso que ele diz para você nesta manhã. Não é porque a pastora Juscelita está falando alguma coisa aqui para você. Faça porque o Senhor, Ele te ama. E quando Ele fala, as mudanças deixam de ser um peso e viram respostas de amor. Não é sobre regras, sobre um corpo perfeito. É sobre intimidade. É sobre identidade. É sobre propriedade. Quanto mais deixo o Espírito agir, mais Ele me molda de dentro para fora. Quanto mais eu dou liberdade para Deus fazer algo na minha vida, quanto mais eu entendo aquilo que Deus quer para mim, mais Ele começa a agir na minha vida. Mais Deus nos prepara para receber o que nós temos. Irmãos, tem gente que perde porta aberta de trabalho, mas ela não cuida da sua saúde. Como que você vai trabalhar se você não está cuidando de você? Você acha que Deus vai te colocar num trabalho onde você vai viver uma sobrecarga, onde você vai viver moída, cansado, em vez daquele lugar você sentir como bênção, você sente aquele lugar como um peso para você? E é uma porta que você está pedindo para Deus. Pense nessa manhã. Algo que você está querendo muito, mas que se você não estiver se cuidando de dentro para fora, não vai vir como resposta de Deus para você. Não vai. Porque você não está preparada. Porque eu não estou preparada para receber aquilo ainda. Como que eu vou cuidar de algo, de alguém, se eu não estou cuidando de mim? A primeira pessoa que eu tinha que cuidar, eu não cuido. E eu estou pedindo mais cargas e mais sobrecargas. E enfeitando o pavão e dizendo que são bênçãos e são milagres que eu estou esperando. E Deus dizendo, o primeiro milagre tem que ser você. Você precisa ter identidade, intimidade, propriedade de si mesma. Porque se você não fizer isso, você não consegue alcançar aquilo que Deus tem para você. Nem todo pedido, olha só, nem todo pedido nasce no altar de Deus. Nem
todo pedido que nós pedimos nasce no altar de Deus. Olha o que Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis. Por que pedis? Vai aprender hoje, Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É o que eu acabei de dizer. Nós pedimos algo, mas não estamos preparados para receber aquilo. Não estamos. E aí eu falo, mas eu estou olhando, batendo nessa tecla faz tanto tempo, por que eu não recebo isso? E Deus dizendo, você não está preparada, querida. É por isso que você não recebeu ainda a bênção de Deus. Porque você está pedindo mal. Olha só. Ana, ela não foi ouvida quando queria apenas calar a vergonha e vencer Penina. Ana, ela subiu vários anos para o templo. Vários anos, a palavra diz que ela subia ao templo como tinha que ser. Penina teve 10 filhos, é isso, né? Olha só, meu Deus do céu. Penina teve 10 filhos, irmãs. Cada gravidez tem 9 meses de gestação. Você tira só por aí 9 meses de gestação, mas o tempo que tinha lá para a criança poder subir, para a mãe poder estar lá e entregar o seu sacrifício, a Bíblia diz que Penina teve 10 filhos. E durante esse tempo, vamos colocar só a grosso modo, durante 10 anos, Ana subia ao templo, ela era entristecida de alma e de espírito, ela era afrontada por Penina. Todos os anos, a Bíblia diz, todos os anos que isso acontecia, ela se amargurava, não comia, não bebia. Todas as vezes acontecia uma determinada situação. É o que o texto nos dá a entender quando nós vamos olhar e tentar analisar os fatos. Todos os anos. Ana não foi ouvida quando queria apenas calar a vergonha e vencer a Penina, porque ela olhou para o marido dela e disse, por que você não me dá filho? E ele disse, mas eu não sou melhor para você, mulher, do que 10 filhos? Porque ele era um bom esposo. E ela não queria o filho porque ela queria ser mãe, era porque ela não aguentava a afronta de Penina. E ela não recebeu resposta durante 10 anos. Vamos colocar a grosso modo. Durante 10 anos ela não recebeu. Ela só foi respondida quando ela saiu do centro. Quando ela parou de dizer, eu quero essa porta de emprego, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho capacidade de ter esse emprego. Eu quero esse carro aqui, porque eu tenho que mostrar para as pessoas que eu posso ter um carro. Eu quero isso daqui, porque eu quero mostrar para a minha família, porque eu quero calar a boca do fulano. E nós não recebemos. Muitas coisas eu ainda não recebi e não vivo, porque muitas vezes eu quero deixar claro para as pessoas que me deixaram para trás quando eu quis assumir a minha sexualidade, e eu quero mostrar para essas pessoas que eu estou vivendo sem elas, que eu estou conquistando sem elas, que eu estou tendo sem elas, e Deus está dizendo por um pé no meu freio, dizendo, Juscelita, você está achando que esses sonhos, essas bênçãos, esses milagres, essas respostas vão acontecer para você jogar na cara de alguém? É para isso que você quer? É para isso que eu quero alguma coisa? É para isso que você quer alguma coisa? Para mostrar para alguém? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não quer dizer que você não pode pedir isso daí, mas quer dizer que se não tiver um propósito em Deus, Ele não vai te dar. Ela só foi respondida quando ela saiu do centro, quando ela parou de pedir um filho para si e pediu um profeta para Deus. Senhor, se atentamente olhares para a oração da tua serva, Senhor, se tu deres um filho para a tua serva e for varão, eu o darei ao Senhor. Ela não disse, Eucana, por que você não me dá filhos? Ela disse, Senhor, se tu me deres, eu o darei ao Senhor. O que você pede glorifica a Deus. O que você quer glorifica a Deus. Essa casa que você quer glorifica a Deus. Esse sapato novo que você quer, vamos no
essa roupa que você quer, esse sapato que você quer, essa reforma na tua casa que você quer, essa porta aberta que você quer, é para quê? É para quê? Se for para Penina, você não vai receber. Mas se for para ser um profeta de Deus, um sinal que Deus é na tua vida, pode receber essa manhã essa resposta do Senhor. E se não é hoje, volta atrás e diz: eu não quero nem saber quem é Penina, deixa esse trem pra lá. Eu quero um profeta para a glória de Deus. Eu preciso ser uma mulher que suba ao templo amargurada assim por aquilo que eu ainda não recebi, mas que eu quero receber para que o nome de Deus seja glorificado. Não, porque eu preciso passar na cara da humanidade. E Deus dizendo: vai sentar e vai esperar 10 anos. 10 anos até entender realmente qual é o propósito dessa bênção. Seja honesta com você hoje e com o Senhor também. Por que você quer o que você está pedindo? Primeira pergunta. Para se sentir suficiente? Para provar algo? Para pagar dores antigas? Para ser vista? Ou é realmente para glorificar a Deus? Deus não tem problema em te dar coisas, Ele não tem. Ele só não divide o trono do coração. Deus não divide. Deus não te divide com ninguém. Deus não me divide com a Vá. Não divide. A salvação é individual, o propósito é individual, o chamado é individual. Nós vivemos juntas, mas o que é para mim é para mim, o que é para ela é para ela. Deus não tem problema em te dar. Não esquece disso. Mas Ele não vai dividir você com ninguém. Antes da resposta, Deus quer te dar um coração alinhado. Amém? Antes da resposta, Deus quer te dar um coração alinhado. Quando Ana alinhou o pedido dela com o pedido que Deus tinha, quando Ana alinhou a vontade dela com a vontade de Deus, Samuel 1:27, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, porque ela entendeu que o que ela estava pedindo era para o Senhor. Mulheres esperando mudanças de Deus, sem mudar o que ela já sabe que precisa ser mudado. Nós dizemos: Deus, muda o meu caráter, e eu sei o que está deturpado no meu caráter, mas eu oro e digo: Deus, muda em mim. E Deus fala: dá vergonha essa cara? Toma vergonha, que você já sabe que você tem que parar de falar desse jeito, que você tem que se posicionar, que você tem que falar não, que você tem que falar sim, que você tem que fazer. Você já sabe, mas é mais fácil transferir em oração para Deus e dizer que eu estou orando por isso. Mentira! Minha e sua. Bate devagar, Jesus. Mentira! É mentira! Aleluia. Você já sabe o que precisa mudar. Então não espere que Deus faça por você aquilo que você pode. Deus fará o impossível. O possível, pega a tua malinha, pega o teu banquinho e sai de você. E vai fazer. É isso. Coisas que nós pedimos mal. Porque nós pedimos a Deus para fazer coisas que nós temos total habilidade para fazer. E nós transferimos. E Deus está dizendo hoje, você sabe, se você for olhar e marcar nos caderninhos umas coisas que precisa mudar, que você já sabe que não depende de ninguém, só de você. E eu quero que você coloque aí 3 coisas que você sabe que você precisa mudar. 3 coisas que você precisa mudar. E que muitas vezes você até orou para Deus, dizendo, mas Deus já disse hoje que não é a resposta que vai vir do altar para você.
Coisas que você precisa se posicionar e fazer. Porque ninguém vai fazer por você, somente Deus. Eu vou esperar. 3 coisas. Enquanto isso, eu molho as palavras, porque é uma espada de 2 gumes. Pode pegar dessas 10 aí, só 3, tá bom? Eu não vou falar pra você por 10, não. Só 3. Quando você voltar a olhar para mim, eu vou entender que você escreveu, tá bom? Eu continuo. Três coisas que você precisa mudar. Você pede cura, mas você ignora o descanso. Você pede equilíbrio, mas você vive no excesso. Você vive no excesso e pede equilíbrio. Você pede domínio próprio a Deus, mas você diz: é só hoje, só mais hoje, só dessa vez. E era o momento do domínio próprio chegar até você, mas você diz: só hoje. Amanhã eu não faço mais, amanhã eu não falo mais, amanhã eu não vou mais. E você, naquele dia que você fez isso e você disse para você: só hoje, é o dia que você vai dobrar no seu joelho e vai dizer: Senhor, a tua palavra diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, Deus, que tem domínio próprio, gera em mim domínio próprio. E se Deus quisesse falar audível, como eu estou falando com você, ele ia falar: eu falei para você do domínio próprio há 2 horas atrás, bênção de Deus, filhinha querida, docinho de coco, e você não ouviu. Quando eu disse para você: para e chega, você disse: só mais hoje, só mais uma vez. Amanhã eu prometo, a dieta começa amanhã. Segunda-feira, academia, eu tô lá. Não, culto de oração, só essa terça que eu não fui. Só essa terça, eu prometo pra mim mesma que na próxima terça eu tô lá. E aí na outra terça eu falo: é só hoje. Glória! É só hoje. Eu só vou parcelar no cartão só dessa vez. Eu sei que vai ficar pesadinho, mas daqui a pouco acaba. É só dessa vez e é só hoje. Cadê o domínio? E eu oro, irmãs, eu oro. Eu oro pelo domínio próprio. Eu oro, mas o Mercado Livre está lá. A Shopee, ela dá aquela vozinha ainda, feliz, mandada pelo inimigo. De madrugada, aquela vozinha do aplicativo no meu barco, desinstalei aquela coisa. Mercado Livre, tem que segurar, não entrou lá. Aí ele vai lá e ainda dá não sei quantas vezes para parcelar no tal do mercado pago. E nisso, irmãs, eu peço domínio próprio, mas eu digo só hoje. E Deus está dizendo para você receber algumas coisas que você pede mal. Você precisa fazer aquilo que você pode fazer. Você pode desinstalar o aplicativo. Você pode não ir. Você pode ir. Você pode. Coisas que estão no autocontrole dessa mulher que Deus quer que eu e você venhamos sair daqui hoje. Essas palavras, o Espírito Santo de Deus vai repetir no meu ouvido, no teu ouvido e na nossa mente durante muitos dias. Pode ter certeza. Eu quero ver a hora que você abrir aquela Shopee, pôr aquele monte de carrinho lá igual a Lorena. Mãe, é só R$208 do carrinho da Shopee. Você vai comprar nem o dízimo disso aí, viu? Não vai. Não, porque nós fazemos isso. Eu duvido quem está aqui hoje que não tem alguma coisa no carrinho. Só você. Única.
tem irmã que tem. Mas não vale. Não vale. Se fosse assim, ó. Eu não tenho um aplicativo, mas ela tem, nós temos junto. Porque se gastar, gasta para duas. Gasta para duas. Não adianta, eu não tenho, tá? Eu não tenho. Mas se a pastora Thaís comprar, usufrui. O vestido verde chega. Coloca antes de ganhar. Veio por onde? Ainda bem. Isso aí eu falo. Mercado Livre. Parece que o carrinho tá cheio, mas ela não compra nada. Ela tem autocontrole. É só pra colocar lá e falar, eu te dou. Ela fala assim, compra pra mim. Quem fecha a compra, quem conclui a compra. Manda o link. Manda o link. Olha, É isso. E nós oramos. ele dá um presente pra você, porque passar o seu Mercado Livre. Cadê o que tinha no carrinho? O que tinha no carrinho? Tinha 3 coisas, né? Era coisa de casa. Eu gosto de coisa de casa. Amo. Sou dessas. Mas a gente pede equilíbrio. A gente olha pro cartão no vermelho e a gente fala, eu preciso que Deus entre com providência. Olha só. Que povo mais falso. Nossa. Eu preciso que Deus entre com providência na minha vida financeira. Gente, a gente ora constantemente, pedindo para Deus um milagre na vida financeira. E Deus está dizendo para nós, isso você pode fazer. Você pode fazer o seu esquema do seu plano financeiro. E você pode dizer, isso aqui eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Isso está nas tuas mãos. O devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, todo o ouro está nas tuas mãos, fechar a porta para ele. Eu já não sei. Ela repetiu, ela dando uma batida naquela vez. Ela que quando eu vou pro perfume pra ela se lembrar da dívida. Não tenho problema. Essa daí, ó, é só hoje. É só hoje, não vou fazer mais. Mateus 26:41 diz: o espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. Não, a carne é fraca. É isso. A carne é fraca. Não é que Deus não fale, é que a carne ainda decide. Pode, né? Chega a dor aqui, o cabelo até cacheiro, já está cacheando. Não é que Deus não está dando resposta. Não é que Deus não está falando com você, mulher. É que a tua carne está decidindo as coisas. E aonde a carne fala, o Espírito se cala. Ele pode estar forte, mas você disse para ele, fica aí. Peraí que eu vou aqui. Vou bater palma desse lado aqui. Aí, você só ouve aquilo que te destrói. Aquilo que minga os teus sonhos, aquilo que te tira do propósito, aquilo que faz mal para o teu corpo, para a tua mente. Você continua orando e pedindo essas respostas para Deus. O problema não é a fraqueza. Olha só, meu Deus do céu. O problema não é a nossa fraqueza. O problema é a nossa autonomia. Eu ter a autonomia. Sabe o negócio que a gente usa para dizer assim? Ah, mas a pessoa ela tem o livre arbítrio, sabe? O poder de decisão e de escolha. A autonomia, olha só, o problema não é a minha fraqueza de comprar, de fazer, de não fazer, de ir, de não ir. É a autonomia que eu tenho de decisão. Porque com essa autonomia que eu tenho, de ter o poder de dizer o meu sim e o meu não, é com ele que eu autodestruo as coisas. É com ele que ao invés de eu fazer o que é certo, eu pontuo e escolho o que é errado. E depois ainda tento levar isso em oração a Deus. E o Senhor está dizendo, controla o poder de escolha que você tem. Isso você pode controlar. Você é ligado? Liga mesmo, que está forte o negócio. Então o problema não é a fraqueza, é a autonomia. Você ora por transformação, mas não se entrega.
Eu digo para Deus, eu quero ser transformada. Eu quero ser liberta. Eu quero ser mudada. Eu quero. Mas eu não me entrego a Deus. Quando aquela situação acontece, é isso. Eu dou voz a qualquer coisa, menos ao Senhor. E isso é o meu poder de autonomia. É o meu poder de autocontrole de mim mesma. Você clama por resposta, mas não entrega o controle. Você clama, você pede resposta a Deus. Mas passou um dia, 2, 5, uma semana, passou um mês. Eu entreguei em clamor a Deus aquele pedido, mas Deus não fez. Eu vou lá e faço como Sara. Deus falou que eu vou ter um filho, mas passa um tempo. Nossa, mas Deus falou. Eu estou orando por isso. Eu estou com esse desejo gerado no meu coração e Deus disse que vai fazer. Mas está demorando? Eu vou colocar Agar no meio do caminho. Eu vou dar um jeito. Eu orei, irmãos. Eu orei por aquilo. Vou dar um testemunho de fraqueza minha. Aqui. Está sendo gravado, né? Mas agora começar aqui da Chiquinha. Nós, no meio da situação que nós estamos vivendo, eu e minha esposa, de ter perdido a guarda do nosso filho, de ver tantas injustiças acontecendo, chegou certo momento que eu orava muito a Deus. Por isso eu dizia: Senhor, toma o coração daquele homem, muda, transforma, faz, e vai passando, né? Vai passando 15 dias, 30, um mês, 2, 3. Aí chegou um momento que eu já não estava mais orando, estava dizendo: eu podia pegar quinhentão, dar uns 3 cabras, pegar, quebrar a cara dele. Olha só, irmão, eu estava orando. Eu estava orando pelo abençoado, para Deus transformar, mudar, gerar. Daqui a pouco eu estava pensando: eu deveria partir a cara dele no meio. Não esperar em Deus. E aí o Espírito Santo vai lá e vai falar: doida! Tu é crente, menina! Tu não pode pensar desse jeito. Jesus disse para você amar o seu inimigo. Isso estou falando, irmãos, um projeto de oração em resposta que eu espero em Deus, de mudança, de transformação, daquilo que Deus tem para fazer. Eu coloco na mão de Deus e tiro. Estou dando um testemunho de mim, não vou falar de você. Vou dizer de mim. E de todas as vezes, o Espírito Santo, por bondade, misericórdia e intercessão, olhar para mim, de alguma forma, e dizer: calma, ainda não é chegado o tempo. Calma, continua orando. Mulher, viúva do juiz iníquo, continua lá batendo. Porque no momento certo a porta vai se abrir. A resposta vai chegar. O homem pode ter o coração mau como for, mas quando for Deus fazendo através da sua perseverança em oração e obediência, não terá nada que irá impedir. Nem juiz, nem advogado, nem médico, ninguém, nem nada irá impedir o que Deus tem para a tua vida quando você entender e colocar em oração a Deus e esperar no tempo de Deus. Quando eu esperar no tempo de Deus, é difícil. Eu só vou falar de mim aqui, minha carne, muito difícil manter uma oração como essa, de orar pelo inimigo, de amar o inimigo, de querer o bem pelo inimigo enquanto ele te humilha, enquanto ele esquecia em você, enquanto ele pisa em você, enquanto ele olha para sua cara e debocha na sua cara, dizendo: será que Deus vai fazer alguma coisa por você mesmo? Você tem que manter. Eu sinto, meu bem querido. Glória a Deus. Você sabe qual é a oração que você tem feito aí e como tem sido difícil, como o meu exemplo de oração. Você ora por transformação, mas não entrega. Você clama por resposta, mas você não entrega o controle nas mãos de Deus. E clamar é depender, não é administrar sozinha aquilo que você pediu ao Senhor. Fé também é prática. O que é fé? O que é fé? É você acreditar em algo, não é isso? A fé. A fé é o que você pratica. Não é só assim, quando a gente vai lá levar Hebreus no pé da letra. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Aí nisso a gente fala assim: não, fé é tudo que é invisível. É tudo aquilo que eu não vejo. E a gente vai nessa. E a gente vai nessa. A fé também é desligar o celular.
A fé também é bloquear pessoas. A fé também é colocar limites. A fé também é apagar aplicativos. A fé também é deixar de seguir alguém. A fé também é deixar de ter um contato com aquilo que te machuca. A fé também é colocar limite naquilo que você vê que te fere. Isso já é fé, isso é uma prática de fé. Porque quando eu faço isso, eu acredito que para mim curar a minha dor, eu não preciso colocar diante de mim aquilo que me fere. Está no meu autocontrole, na minha autonomia. E Deus está dizendo para você, você fica falando para mim fazer coisas, como eu já disse aqui, que é para você fazer. Como, irmãos, que eu preciso encerrar relacionamentos na minha vida, isso em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Profissional, familiar, amorosa, seja onde for. Eu falo que eu preciso, porque aquilo me machuca, aquilo me dói, aquilo me fere, mas eu sigo no Instagram, no Facebook, no sei lá quantas mais coisas tem. Eu deixo a porta aberta para aquela pessoa, para ela colocar diante de mim aquilo que ela quer que eu veja. O inimigo, ele é tão astuto que ele coloca na sua frente, você deixa lá. Autonomia, autocontrole, quem bloqueia você, quem tira você, quem apaga o número do telefone é você, quem não vai mais na casa é você, quem diz não é você, sou eu. Isso é um ato de fé. Eu acreditar que eu me amo e que Deus me ama, Ele não quer isso para mim. Não é suportar tudo e todas as coisas e dizer que é Deus, porque não é. É desligar o celular, é organizar os horários, e isso também é prática de fé. Eu digo que acredito, eu digo que Deus vai fazer na minha vida, eu digo que Deus vai me dar, mas eu não consigo nem me organizar para chegar isso diante de mim. Como que vai ser isso? É você respeitar o seu sono, é uma prática de fé. Porque eu acredito, é tudo que você acredita. Eu acredito que se eu descansar, o meu corpo estará melhor, a minha mente estará melhor, o meu físico estará melhor, o meu coração, o meu rim, a minha bexiga, tudo estará melhor para mim continuar seguindo, esperando naquilo que Deus tem para fazer na minha vida. É dizer não ao impulso. O impulso. O impulso. O impulso. Mas quantas coisas a gente... não dá nem para usar o português, fica feio. Mas quantas coisas a gente faz no impulso. E quando você vê, você já fez, você já foi, você já falou. Não tem mais como apagar. Uma flecha lançada, uma palavra falada e uma oportunidade perdida. 3 coisas que não voltam atrás. Eu aprendi isso há mais de, acho que 20 anos atrás, assim que eu comecei na igreja. Pastor Zenilton e missionária Vera. Era a frase daquele casal. Sempre usava essas 3 frases para dizer uma palavra falada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Nunca mais é voltar. Nunca mais. Essa manhã de domingo, desse dia de hoje, 8 de março de 2016, você nunca mais vai viver isso daqui. Nunca mais. E o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo que eu tenho na minha frente? Se eu deixar o impulso, eu vou falar coisas que eu nunca mais vou conseguir resolver. Aquela palavra vai ficar para sempre. Se um dia, há 3 anos atrás, eu falei algo para a Valéria e foi no impulso ainda, com a minha raiva, com o meu ciúme, com quem quer que seja, está lá, nunca mais vai voltar atrás. Eu posso mudar a situação, mas eu falei, pronto, tá bom. Naquela que eu falei. Se ela quiser falar, olha, você lembra aquele dia, 1 de junho de 2014? Falei. Você falou. E Deus está dizendo para mim, para você, autonomia. Autonomia. Quem pode me ajudar a isso? Quem pode te ajudar a isso? Deus. O Espírito Santo. A presença. Ansiedade não se vence orando. Não se vence orando. Só dizendo, Senhor, tira essa ansiedade de mim, tira. Quando ele fala assim, para que nós íamos lançar ansiedades nele, não é querendo dizer assim, que você só fica assim, tira essa ansiedade de mim, tudo que eu senti, tira. Não é isso. Não é isso. É às vezes nós lermos as coisas ao pé da letra. Ansiedade não se vence só orando.
se vence obedecendo. O céu libera a promessa, mas a sua rotina decide se ela permanece. Isso eu quero que você escreva. O céu libera a promessa. O céu libera a promessa, mas a sua rotina decide se ela permanece. O céu libera a promessa, mas a sua rotina decide se ela permanece. Glória a Deus. Jéssica, já passa o hino pro Sandro. Já está lá? Isso. Entendeu? A promessa é liberada por Deus para a sua vida, para a minha vida. Mas o que eu vou vivendo dia após dia deixa claro se aquilo vai se cumprir. Olha só, vou dar uma experiência minha. Eu tinha um cabelão enorme, cacheado, toda a vida toda. Se você olhar lá no meu Facebook de 2013, pastora Juscelina, cabelo cacheado. E eu tinha como exemplo uma missionária de Osasco, missionária Soninha. Podia ter até trazido a foto para mostrar. O cabelo da mulher era a coisa mais linda, gente. Grisalho, enorme aqui, cacheado, aquele cabelo platinado, cacheado, lindo. E o meu cabelo cacheado até aqui. E eu pedia para Deus: Senhor, eu quero cabelo branco. Eu quero cabelo branco ficar igual a missionária Soninha. Deus, eu quero. Eu orava, irmãos, de verdade. Estou contando aqui coisas minhas. Eu orava e dizia: eu quero cabelo, Senhor, igual da missionária Soninha. Olha, cabelo ungido. Olha, irmãos, eu já passei aqui no meu cabelo até tinta preta, tinta de preta, para esse cabelo branco que nasceu. Irmãos, eu queria aquilo como uma promessa, porque eu pedi aquilo em oração a Deus, para que você entenda. Eu pedia, imagina se Deus fosse me responder aquilo que eu queria. Ele com a onipotência, onipresença e onisciência. Ele sabia que hoje, nem 10 anos depois, a Juscelina com esses cabelos brancos aqui, constantemente passando tinta. Por quê? Porque tem coisa que você pediu e que Deus liberou para você, mas você extraviou o caminho aquele tempo lá. Já pensou se Deus falasse assim: eu respondo na tua vida, Juscelina, cabelo branco igual da Sônia. Hoje eu estaria porque eu não quero mais cabelo branco. Entende? Tem coisas que você pede para Deus. Você pede coisas para Deus e o tempo passa. Imagina se Deus gerasse isso como promessa para você. Se lá na frente Ele sabe que você mesmo vai mudar o seu pedido de oração. Se Ele sabe que você mesmo vai mudar. Aí tem coisas que é promessa de Deus liberada para a tua vida. Mas chega um momento que você mesmo decide: olha só, Abraão, Deus diz para ele: você vai sair, você vai para uma outra terra. O que ele faz? Leva Ló junto com ele. Leva Ló. Deus tinha dito para ele, tinha dado uma promessa para a terra. Ele levou. Chegou um dado momento que a promessa não podia acontecer, porque Deus deu a promessa e Ele extraviou o caminho. É o que nós lemos e escrevemos aí agora. Recebemos uma promessa de Deus, mas a nossa rotina decide se essa promessa permanece. Por quê? Eu posso ter pedido algo para Deus, mas daqui a pouco eu não quero mais aquilo. Então Deus falou na minha vida: você vai ser uma missionária itinerante que vai pregar os 4 cantos da terra. Eu vejo você em aviões e mares. Eu vejo você atravessando. E eu, Juscelina, agora eu só quero ficar com eu. E Deus vai dizer: eu lancei uma promessa para ela, 4 cantos com o fim da terra. Ele não vai te pegar pelo seu pescoço
pescoço, pela sua garganta. Ele vai traçar um novo projeto para você. Aleluia. Ele vai. Por quê? Porque ele deixou de ser Deus? Não, porque ele te ama. Porque ele te ama, porque ele lançou uma promessa na sua vida, mas a sua rotina mudou ela. Ele olhou para você e ele também entendeu que é algo que você não quer nesse momento. E por amor, ele muda. Então, promessas de Deus na tua vida, elas serão mantidas se você manter a rotina da promessa. Deus disse para Abraão, vai ser assim, assim, assim. Quando ele tomou um novo rumo, teve que ser feito igual lá no GPS, traçando uma nova rota. Chegou o momento dos pastores deles não se darem bem, e ele teve que olhar e dizer, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Já não era mais a promessa de Deus, olha só, não era. Já era agora decisões que precisavam ser tomadas, porque o caminho tinha sido mudado, a promessa tinha sido extraviada. Então, se você realmente quer viver a promessa de Deus para a tua vida, e aquilo que você está pedindo para Deus, não extravie a rotina. Porque a rotina mudará o trajeto. Não mude. Se você amasse de verdade o propósito de Cristo, você cuidaria de você. E não seria opcional. Não é opção cuidar de mim. É culto racional. Não esqueça disso. Culto racional. Nós pedimos, vamos lá, para quem está aí, né, querendo ministério, querendo obra de Deus, querendo servir ao Senhor. Olha só, toma isso aqui como um recadinho de Deus para você, como receitinha de bolo. Pedimos mais unção, mais autoridade, mais responsabilidade no reino, mas não cuidamos do corpo que precisa sustentar tudo isso. Como, irmãos, que eu quero ser enviada para algum lugar? Como que eu quero fazer missão? Como que eu quero, bispa? Ir para Marília, ir para Pompeia, ir para São José do Rio Preto, eu quero ir para Ribeirão Preto, eu quero voltar para Bauru, eu quero ir para tantos lugares. Mas se eu não cuidar desse corpo, que precisa ter força para transitar, como que nós pedimos algo para Deus e nós não cuidamos do veículo que nós precisamos carregar a unção de Deus? Nossa, eu estou com dor de cabeça, eu não vou servir bem. Se eu estou com dor de estômago, eu não vou servir bem. Se eu estou com queimação de urina, eu não vou servir bem. Se eu não tive uma noite de descanso, eu não vou servir bem. Eu não vou. Então não adianta eu querer autoridade, responsabilidade, unção, eu querer alguma coisa e não cuidar daquilo que precisa sustentar tudo isso, que é o meu corpo. Eu preciso estar de pé, a minha circulação precisa estar boa. Eu preciso pisar no chão, eu preciso não sentir dor. O que adianta, irmão, você está aqui hoje com um monte de dor? Se você está indo, me fala, fala para Deus. Porque está dizendo para você. Você está cuidando de você, sustentando o chamado? Qual que é o chamado de Deus na sua vida? O que você acha que é o chamado de Deus? É o microfone? É a mensagem? É a oração que você ora por alguém? É o ir e vir? Não, é você. Sustentar o chamado é sustentar você mesmo de pé. Sustentar a tua vida financeira é sustentar você primeiramente de pé. Glória a Deus. Sustentar aquilo que Deus tem na tua vida é se sustentar de pé primeiro. Não adianta você querer nada se você não querer a si mesmo primeiro. Não adianta. Queremos ser usadas, mas vivemos cansadas. Fala tudo, Deus. Queremos ser usadas, mas vivemos cansadas. E sem constância, irmãos, porque não tem como. Não tem como, se nós não tivermos uma base de vida e de rotina, se nós não tentarmos ajustar tudo isso, irmão, não tem corpo que aguenta. Não tem. Não tem. Se você não para o teu corpo, uma hora te para. E esse dia é triste. 1 Coríntios capítulo 6,
Versículo 20 diz: glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não vou perguntar para você. Eu vou olhar aqui, ó, para mim. A Jocelina glorifica a Deus com o corpo que ela tem? A Jocelina glorifica? Irmãos, fiz uma cirurgia vascular há poucos meses. Tá, é março, né? Verdade. Eu fiz cirurgia. Segunda vez. A Jocelina usa meia Kendall? Pra não inchar a perna, pra não estourar mais veia? Não. A Jocelina toma Diosmina aqui, tem que tomar todos os dias? Não. A Jocelina coloca mais açafrão na comida, que vai ajudar na circulação? Não. A Jocelina para pelo menos de 6 a 8 horas para descansar a perna por causa da circulação? Não. Trabalha a noite toda. O que você faz com o seu corpo que não glorifica a Deus? Que faz você se sentir cansado e mesmo assim você diz: eu quero viver o chamado. Você não dorme, você não come, você não se cuida e você diz: eu estou glorificando a Deus. Tudo que eu tenho é dele, por ele, porque para ele são todas as coisas. Que coisas? Quais coisas? Quais? Glorificai a Deus no vosso corpo. Isso não é uma sugestão. É um mandamento. Não é. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para Coríntios, deixou para nós, ele disse assim: olha, se você quiser, se você pensar, quem sabe lá, você usa o seu corpo para glorificar a Deus. Não, ele disse assim: glorificai. Ele impôs: glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é instrumento. A unção e o óleo em estrutura rachada se perde. Imagina só, se eu tentar pegar algo que não tem o fundo e tentar colocar algo dentro dela, daquele recipiente, aquilo vai se manter ali? Não vai. Como que Deus vai contar com você na madrugada, meu, se você não dorme? Se você não descansa? Porque quando você deita, nem os anjos te chamando, você dá um jeito em você. Tá lá, o anjo do Egito, primogênito, feriu. Então, acordar você, ó, sangue no braço, ela dormindo. Por quê? Por quê? O cansaço, a fadiga, a sobrecarga. Não é sugestão. Deus está dizendo para você, é mandamentos, para você se cuidar. O corpo é instrumento, a unção é o óleo, e o óleo, estrutura rachada, se perde. Cuidar de si não é vaidade, é dizer a Deus: Pai, pode confiar, eu vou sustentar o que o Senhor derramou em mim. Pai, pode confiar na unção, porque eu estou de pé, eu estou saudável, eu estou com saúde para ir e vir, para ouvir a tua palavra, para obedecer a tua voz, porque eu estou cuidando de mim. O recipiente aqui está pronto para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Pergunta e não responde para mim. O seu recipiente está pronto para receber o que Deus tem para a sua vida hoje? Pastora Thaís, vou pra praia. Tá? O teu corpo está pronto para sustentar a caminhada que Deus disse que você fará? As tuas pernas estão boas? O teu coração está bom? Os teus rins estão bons? O teu organismo, o seu sistema imunológico está bom para sustentar aquilo que Deus falou que é caminhada e trajetória para você? Ou se Deus falar, anda 1 milha, anda 2, anda 6,
andava, não tinha Corolla Cross. Não tinha. Não tinha. Como é o nome da moto? Não tinha Ninja 300. Não tinha. Não tinha. Era perna. Era perna, irmãos. Eu subo a escada da faculdade. Ai, que raiva. Eu subo a escada da faculdade, chego atrasada lá. E tem 1, 2, para o primeiro andar, 3, 4. Irmãos, só 4 luzes de escada, deve ter uns 10 degraus naquele trem. Gente, eu chego lá, o coração tá aqui. Viaja no jegue pra você ver. Gente, não aguento subir uma escada. Não aguento. Se meu carro quebrar, o meu carro acabou a gasolina, tá na frente. Se eu tiver que ir até o primeiro posto, por 3 quilômetros, eu vou de Uber. Porque eu não aguento andar 3 quilômetros. Eu não aguento, meu corpo não aguenta. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos projetando o nosso corpo para viver aquilo que Deus tem para nós. E estamos dizendo, manda a promessa, Deus. Manda a promessa, manda, porque eu vou. Vou para onde? Como você vai, mulher? Como? Como que você vai sustentar essa casa, esse trabalho, esse chamado, os seus filhos? Como que você vai sustentar alguma coisa se você não se sustenta? Como? Como que você diz para o Senhor, pode confiar que eu vou sustentar o que o Senhor derramar na minha vida? Corpo negligenciado não aguenta o derramar espiritual. Corpo físico negligenciado não suporta a unção. Tem coisas que Deus não derramou na tua vida. Não é porque Deus não quer, porque você não aguenta. Você não tem suporte para isso. Não tem. Eu não tenho. Eu vou orar e eu vou pedir e Deus vai dizer, você não tem suporte, filha. Não tem. Você não aguenta. Para de pedir isso daí, porque você não está cuidando daquilo que você precisa. Como que eu vou colocar óleo de unção no recipiente achando? Eu não vou perder a minha unção para você. Eu não vou. Não vou. Meu Deus. Unção não se perde por falta de poder. Se perde por falta de preparo espiritual e físico. Unção não se perde por falta de poder. Se perde por falta de preparo espiritual e físico. Quem ama o propósito cuida da estrutura. Aleluia. Quem ama o propósito, seja ele, irmãos, qual for. Seja ele qual for, qual é o meu propósito? Meu propósito é ser uma boa profissional. Eu preciso estar bem para ser uma boa profissional. O meu propósito é ser mãe. O meu corpo precisa estar bom para ser mãe. A minha mente tem que estar boa para ser mãe. Eu não posso querer exercer a maternidade se eu não consigo cuidar nem do gato. Não consigo, não tenho paciência com o gato. A razão do gato não tenho. E eu quero ser mãe. Oh, gente, não tem estrutura para cuidar do propósito. E pede. E Deus está dizendo, estrutura primeiro e o propósito vem depois. Você precisa disso. Tem mulher pedindo transformação, mas com os mesmos hábitos que a adoecem. Ora por cura, mas come no automático. Clama por paz, mas vira à noite, buscando coisas que atribulam a sua mente. Pede direção, mas foge da disciplina. E não é falta de fé, é conflito não tratado. Não é que você não acredita mais em alguma coisa, não é. É que aqui dentro de você, diz o Senhor, há conflitos e você não consegue acreditar naquilo. Você não consegue. Porque dentro de você é tão gritante, é tão conflitante, que você, ao mesmo tempo que você pede por cura, mas você continua fazendo coisas que vão te adoecer. Você diz para o Senhor, me transforma, mas os seus hábitos te adoecem.
a um conflito. Mas nesta manhã o Espírito Santo quer te curar. O Espírito Santo quer me curar. Ele quer tratar esses conflitos dentro de nós, para que nós possamos ter estrutura para viver o propósito de Deus. Para que nós possamos ser mulheres curadas, saradas e transformadas verdadeiramente. Fé também é beber água quando ninguém vê. Eu não preciso ficar mandando você beber água, igual chega lá com copo de água. Eu e ela, a gente pegou esse hábito. Eu bebo água e levo um copo de água para ela. Não tô, vai beber isso aqui, não é coisa que a gente deseja, né? Que a gente tem. Que a gente tem esse hábito. Eu preciso fazer isso não por causa de alguém, é porque eu creio que se eu beber água, o meu corpo estará hidratado. Eu não preciso que ninguém fale isso para mim. Eu preciso me amar a esse ponto básico. Básico. Dormir quando o corpo pede. Não agora, tá, irmão? Bebendo agora. Agora não obedecer, por favor. Eu não posso obedecer o meu nesse exato momento. É dizer não ao impulso. É levantar mesmo sem vontade. Mas eu vivi dias, eu acredito que aqui alguém também já viveu. Eu vivi dias na minha vida que eu passava o dia inteiro deitada. Minha filha está aqui. Ela vivenciou essas coisas junto comigo. Eu passava o dia todo do sofá para a cama, da cama para o sofá. E na maioria das vezes na cama. Os conflitos, as dores, as guerras, eu não queria enfrentar, eu não queria viver, eu não queria olhar para a vida, eu não queria. E eu achava mais fácil fazer isso. Negligenciar tudo. Não tinha coragem de levantar, não queria enfrentar a vida. E esses dias, a gente olha e acha que a vida acabou ali. E que melhor é fazer isso. Mas quando Elias dentro da caverna, ele disse, melhor me é morrer do que viver. O Senhor trouxe pão e água para ele e disse, come deste pão e bebe desta água, porque ainda é muito longa a tua caminhada. E é o que Deus diz para você. Levanta esse corpo mesmo sem ele querer. O anjo disse para Elias, levanta, come e bebe. Ele não disse, permanece no quarto escuro, permanece deitado, permanece. Não, ele disse, levanta. Levanta, quando o teu corpo não quer levantar, não levanta. Não fica até 10 horas, 11, meio-dia. A tua casa que você pediu a Deus lá, tão bonita para você organizar, ter o prazer de ver tudo bonito, tudo limpo. Aquele armário que Deus prosperou e a comida está lá para você fazer e ter o prazer de pôr a mesa e sentar com a sua família. Aquela roupa que você pediu e Deus te deu e você não tomou um banho para colocar aquela roupa com o prazer da gratidão. Porque o teu corpo disse, fica aí. E você somente ouviu. Não negligencie. Não negligencie aquilo que Deus tem para a tua vida. Jéssica, venha adorar a Deus. E depois eu só tenho 2 tópicos, eu finalizo com vocês. Eu quero que você se coloque de pé, já com tudo isso que você está recebendo da parte de Deus. E que você, dentro disso que você absorveu, de coisas que você escreveu, daquilo que você trouxe à sua mente, que já sejam motivos de você colocar diante do Senhor e dizer, Deus, estrutura aqui, bem estruturado, porque eu quero viver propósito. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Graça e paz, irmãs. Amém. Graça e paz, irmãs. Amém. Apanhou bastante? Eu apanhei bastante. Nossa. Vamos adorar o nome do Senhor. O amor dele é lindo, é incondicional. Oh, aleluia. Glória. Com um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expresso a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como um filho eu quero abraçar
me envolver em tua graça. Eu não quero tocar só na tua obra, eu quero tocar onde o filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Oh, aleluia! Glória, glória a Deus. Apaixonado, eu quero te dizer palavras que expresso a vontade do meu coração, na intimidade da adoração. Como um filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Eu não quero tocar só na tua obra. Diga, eu quero tocar aonde? Onde o filho toca, apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, um toque, toca-nos agora, Senhor. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no céu. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, vai tocando, Senhor. Apenas um toque. Aleluia! Aleluia! Apenas um toque. E nós seremos tratadas, curadas, abençoadas pelo Senhor. Pode sentar. Momento de descontração. Vem cá, meu bem. Pega lá. Aleluia. Quero ver as mulheres que estão boas de memória. Aqui tem aqui tem 13 nomes de mulheres da Bíblia. Como a gente começou, né, a primeira dinâmica daqui para lá, agora a gente vem de lá para cá. Cada uma vai ter uma oportunidade. Se você falar o nome certo, você vai ganhar. Se você não falou,
passa já para outra. E aí a outra tem oportunidade. Para vocês acertarem os nomes das mulheres da Bíblia que estão aqui no nosso país. Onde, meu Deus? Se elas verem, não. E nada refletindo os nomes, não, né? Deixa eu ver aqui. Daqui para lá. Vai que, né? Começando, Jéssica. Uma mulher da Bíblia? Ana. Acertou. Tem Ana. Vem buscar o seu presente. Vai fazer coleção de pirulito. É seu. Ana tem na Bíblia, irmãos? Isso aí. Bispa? Esther. Será que a Esther está aqui? Vem buscar o seu brinde, bispa. Esther tem na Bíblia? Vamos, mulherada. Esther tem na Bíblia? Acorda, acorda. Pastora Mariana. Uma que tem escrita, Dorcas. Nossa, foi profundo. Eu me sentindo sem com a Bíblia. Não tem. Não tem. Ela esqueceu. É dos fundos, né? Das malhadas. Tefa. Miriam, pode vir buscar. Tem Miriam na Bíblia, irmãs? Isso aí. Bora. Maria Madalena? Meu Deus. Maria Madalena tem na Bíblia, irmãs? Tem? Bora, Rita. Ruth tem na Bíblia, irmãs? Pode vir buscar. É isso aí. Débora, irmã. Débora tem na Bíblia, irmãs? Pode vir buscar, irmã. Não está passando a cola em mim. Serva de Deus Altíssimo. Ó, irmãs, ela tá vendo? Entra estruturar o negócio. Raquel. Tem Raquel? Irmã, tem Raquel na Bíblia? Pode vir, Raquel, buscar Raquel. Mãe de doce. Lorena, assiste uma mulher da Bíblia. Lorena não valia porque ela ajudou a fazer. Olha o golpe. Tem uma mulher na Bíblia, cite ela, Lorena. Tem Noemi na Bíblia? Tem Noemi na Bíblia, irmãos? Tem. Priscila. Vocês estão profundas, né? Vocês estão na lei. Vocês estão lá em Adebar, na terra. Não esqueci. Colocou as mulheres lá. Não tem. Pastora Thaís. Diga uma mulher da Bíblia. Tem, mas ela não veio aqui no nosso hall. Não veio. Voltando de volta. Começa do fundo. Bispa! Agora vai vir de lá pra cá. A bispa é a nossa Mariana. Não tem Rabi. Rabi, não pode perder a oportunidade. Pastora Mariana. Tem Maria na Bíblia, irmãs? Tem Maria na Bíblia, irmãs? Venha buscar sua Maria. Amém. Ai, que lindeza. Tefa, cite uma mulher da Bíblia. Já foi. Irmã Délia. Não lembra de outra mulher da Bíblia? Rita. Irmãs, tem Sara na Bíblia? Pode vir buscar a Rita. Vai, irmã, não tá ali. Cadê a irmã? Vem aí. Raquel, cite uma. Cadê a irmã? Irmã, cite uma mulher da Bíblia. Não pode. Se falar com a bispa desse jeito.
Raquel, cite uma mulher da Bíblia. Cite uma mulher da Bíblia, pastora. Tinha menina, perdeu aqui, ó. Tinha, viu? Isso daqui, você caiu no carro, a Penina. Eu falei assim pra. Eu falei, eu coloquei alguns nomes, irmãs, aí eu falei pra Vá assim, Vá, diga alguns nomes. Depois que eu terminar, eu vou falar pra vocês os nomes que ela falou. Eu falei, mas irmã, que é isso? Lorena, cite uma mulher da Bíblia, ela que é marmelada, porque. Já foi? Jéssica! Rebeca não tem aqui no nosso rol. Rebeca tinha? Rebeca, professora Rebeca, verdade. É que eu estou tentando lembrar. Caiu 3 no carro, no caminho. Priscila, diga uma mulher da Bíblia. Tem Eva na Bíblia, irmãs? Flor. Mas a Flor também não suporta esse nome. Tirou de nós o direito do paraíso. É Viperina? A luta É Viperina, não era pra estar aqui no hall? É verdade, eu não falo, não, você pode ser lendo. Irmãs, agora geral. Aí eu levanto a mão e falo: cite uma mulher da Bíblia. Noemi. Gabi? Abigail. Vamos! Continue! Lia. Não! Lia. Não! Débora. Não! Abraça. Não! Jezebel. Quem disse Jezabel? Zípora. Não, olha, você fala. Mas olha, ela não conta mais. Ah, irmão. Maria de Betânia. Abigail. Vamos! Peraí, vou dar uma dica. Peraí. Débora. Era uma família que no momento citado na Bíblia não tinha pai nem mãe. A mulher estava no meio dessa família, não tinha pai nem mãe. Menina! Você virou. Pastora, só dá uma dica. Velho Testamento Novo. Novo Testamento. Jesus citou, não pode virar. Eu pensei virar. Não vira. Era uma mulher. Ó, uma mulher na Bíblia que na casa dela, quando o texto está citado em Mateus, Marcos e Lucas, já não tinha pai e mãe na casa. Foi curada? Quando Jesus está Foi curada? diferente. Você falou? Ah, eu estava pensando na cabeça. Não tinha sido curada. É, Marta. Uma família que não tinha pai nem mãe quando Jesus era Maria, Marta e Lázaro. Aí eu falei, ela falou na hora dela Eu fiquei pensando aqui. ela falou, Irmãs, então vocês estão boas, tá se fosse vendo? curada, ia falar Lígia. Vocês citaram mulheres que estão na Bíblia fazendo história. Isso foi. Nós falamos muito aqui até agora de como muitas vezes nós negligenciamos a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso físico. E vamos falar também dos momentos em que nós colocamos tanto o nosso corpo para fazer coisas e deixamos de glorificar a Deus pelo mesmo motivo. Nós negligenciamos o corpo, a saúde e não ofertamos o que temos que ofertar a Deus. E nós usamos o nosso corpo e também não ofertamos a Deus. Tem mulher disciplinando o corpo, mas alimentando outro pecado. Ela acorda cedo para si. Isso acontece comigo. Vou colocar lá eu. Se eu tiver que acordar cedo para uma viagem, se eu tiver que acordar cedo para ir para um plantão, se eu tiver que acordar cedo para ir no banco, se eu tiver que acordar cedo para algo que eu quero,
eu acordo cedo. Eu faço. Se eu tiver que levantar 3 horas da manhã, porque eu preciso viajar para São Paulo, eu tenho que levantar 3 horas, eu vou levantar 3 horas. Mas se a bispa falar aqui para nós, olha, irmãs, eu tenho um propósito de oração às 3 horas, quem está comigo? Eu uso o meu corpo, eu disciplino ele para aquilo que eu quero colocar ele para fazer. Mas para aquilo que é para glorificar a Deus ou para aquilo que realmente é necessário, aí eu negligencio. Eu acordo cedo para mim, mas não acordo cedo para orar. Não acordo. Eu controlo coisas materiais, mas não controlo a minha língua e as minhas palavras. Eu controlo as coisas à minha volta. Eu controlo aquilo que eu compro, eu controlo aquilo que eu quero adquirir, eu controlo tudo. Mas quando se fala para me controlar aquilo que eu vou falar com a pastora Thaís, aquilo que eu vou falar para a Stephanie, eu não tenho papas na língua. Quando eu quero falar com a Valéria, eu não penso 2 vezes. Tudo que está na minha mente, eu posso estar brava, nervosa, pode ser um momento que eu estou explosiva, eu não penso para falar. Agora, se ela falar para mim, me dá o cartão para mim ali na hora, eu controlo. Eu controlo o que eu quero. Aí depois eu digo, como a gente já falou, eu oro pedindo domínio próprio e eu autocontrole a Deus. Mas eu não controlo as minhas palavras. Eu controlo aquilo que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, é o que foi dito, o autodomínio. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão, para que não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu tento controlar o meu corpo, ainda que eu cause dores, irmão, porque pensa na hora que você está com aquela raiva, e você engole tudo aquilo e fala, não vou falar, eu não posso falar agora, eu não posso falar. Irmãos, nesse momento você está esmurrando o seu corpo. Porque você está o dominando. Porque você está tomando o controle de si mesmo. Ele disse, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Eu faço dele o meu escravo, eu mando nele. Eu falo para ele, vai, ele vai. Eu falo para ele, volta e ele volta. E é com dificuldade, é com dor, é com grilhões, irmãos, para nós conseguirmos reduzir as nossas vontades, os nossos impulsos. Como é difícil. Para nós que a mulher parece que tem uns negócios, uns hormônios, uns negócios. Como é mais difícil ainda. E tem coisa que a gente joga na TPM em casa, destempemosa. Tanta gente nessa certa época, não, é a TPM. Vai nessa TPM. É o desequilíbrio. É o não refrear. É o não se esmurrar. É o não colocar o meu corpo como escravo meu. É não colocar controle sobre ele. Para evitar contenda na minha casa, a discussão por pouca coisa. A gente discute com o filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com a sogra, no trabalho. Aquela ligação que você poderia ter segurado a resposta e você não segurou. Você podia ter feito da sua língua sua escrava naquele momento e você não fez. A farmácia liga lá pra gente e fala assim, olha, o medicamento fulano de tal que foi de alta não foi devolvido, mas a culpa não é minha. No meu caso, eu técnico de enfermagem. A enfermeira tinha que ter ligado na farmácia e ter avisado. Eu atendi o telefone, mas foi nossa, comigo. Ai. Fala pra ela, ô queridinha, vai na casa da enfermeirinha, porque não fui eu, foi ela, tá? Mas então você vem aqui no setor, procura quem que é, você já sabe. Eu poderia ter falado isso. Tá bom, eu vou passar o recado pra minha enfermeira, porque não fui eu, tá bom? Naquela hora, porque você quer ter a razão no momento. Você até tem a razão, mas isso não quer dizer que você não tem que fazer da sua língua o seu escravo naquele momento e colocar grilhões nele e falar, pera, isso aqui não vai dar certo. Se eu responder, travar tudo que eu quero. Eu vou dar lugar para minha carne. Porque tá errado.
Se eu for responder tudo que eu quero para minha filha, ela vai ficar magoada comigo. Isso que eu não posso falar nada, ela já língua. Ela vai para outra mãe. Ela fala, vem aqui, deixa eu lá. Porque nós somos assim, mas o apóstolo Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Então nós nos desqualificamos quando nós não colocamos um freio na nossa boca. Não fica bonito para você aquilo que você fala. Depois você olha e fala, puxa, passei vergonha. Passei vergonha. Você até não dá o braço a torcer, principalmente se for em casa. Não, vou falar aberto, aí eu podia nada. Aí o domínio próprio, Deus, tá, o domínio próprio aí, Deus. Então, minha, refreia sua língua, tu. Refreia tua língua e se afasta do mal. Isso vai trazer benefícios para você, não vai te desqualificar como mãe, não vai te desqualificar como profissional, não vai te desqualificar como esposa, não vai te desqualificar como cunhada, como tia, como sobrinha, como nora, não vai. Agora você falou no impulso, você perdeu a razão, você se desqualificou. Agora nós estamos falando daquilo que nós podemos fazer com a nossa carne e que nós auto-usamos de uma forma errada. Você tem o controle, você tem a disciplina, você usa para aquilo que você quer. E Deus está dizendo para você, o seu corpo não é um instrumento, uma ferramenta que você faz o que você quiser dele. Não é. Não é. Ele se submetia para não ser dominado pelo mundo. Disciplina é guerra contra o pecado. Disciplina é guerra contra o pecado. Que pecado? Todos os pecados. Quando eu disciplino o meu corpo para a saúde, eu estou saindo do pecado da glutonaria. Eu estou saindo quando eu refreio o meu corpo de usar o álcool para me embebedar, eu estou trazendo disciplina para o meu corpo, quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas vos embriagueis do Espírito. Disciplina é guerra contra o pecado, contra a mentira, contra a falta que nós temos por muitas vezes de dominar uma determinada situação. E quando nós vemos, nós pecamos contra nós mesmos e principalmente nós pecamos contra aquela pessoa que nós amamos tanto. E até a gente depois guardar o ego, guardar o egoísmo, guardar tudo dentro do bolso e voltar lá a pedir perdão, já é outro processo que nós vamos gerar dentro de nós e que vai ter dificuldade de lidar com aquilo. A Bíblia diz, tudo, olha só, não falou assim, é só um pouquinho de coisa. Não, tudo é lícito, mas nem tudo me conta. Tudo é lícito, tudo, é aquele assim, não tem a frase do tudo pode? Tudo é lícito. Tudo pode, irmãos, tudo pode. Mas o que você vai fazer com o seu tudo pode depois? Aonde você vai encarar Deus frente a frente com o seu tudo pode? Se a Bíblia diz tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei levar. Forte Deus. Não é porque pode que eu vou. A gente tem um negócio, irmão, de dizer assim, é lá do mundo, mas eu sou servo. E eu vou porque eu sou servo. E eu vou fazer a diferença. É lícito ir lá? Mas te convém ir lá? É lícito ir lá? É lícito fazer isso? É lícito falar isso? Mas te convém? Agrada a Deus? Te faz uma mulher exemplar? Quem te vê aonde você vai dizer o que de você? Mas eu não estou nem preocupado com o que estão falando da minha vida. E o Senhor diz que nós somos uma carta aberta, escrita para o mundo. Quando alguém olha para você, o que ele lê? Quais são as informações contidas no livro Raquel? Se eu for ler a Raquel, o que eu vou ler? O quê? Se eu
vou ler a Jéssica. E Deus diz que nós somos uma carta aberta, que o pecador vai olhar e vai ler, e vai ter que ler para ele ver a mensagem de Cristo em mim. E ele querer olhar e dizer assim: olha, essa pessoa está escrito, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus imitadores. Olha só, ele não disse assim, ó, sede imitadores de Cristo. Ou como o próprio Cristo disse, sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha a carta que ele deixa dele mesmo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se você me imitar, você vai para o céu. Irmão, se alguém imitar você, para onde ele vai? Não me responde. Responde para você. Eu vou responder para mim. Se alguém for ser igual a Juscelita, para onde essa pessoa vai? Que caminho que ela vai encontrar? O que ela vai adquirir na vida dela? A sua carta. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O inimigo, ele vence quando ele faz você confundir zelo com pecado. Se cuidar, pois o corpo não é vaidade. Ele é vaso. Então, através dele, você ministra, ora, abraça, cozinha. Aí, tem pessoas que têm um pensamento. E aí é o que a gente falou aqui no outro momento. O que eu faço é para mim ou é para Deus? Ana pedia o filho para ela ou para a Perina olhar e ver que ela tinha um filho? Quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa com o meu corpo, com a minha vida, que eu vou fazer qualquer coisa que seja, eu digo isso porque eu preciso que isso, por exemplo, eu, Juscelita, hoje, agora eu não estou mais com ele, nada, mas eu estava com quase 87 quilos, com 1,60 m. Eu estava taquicardia, minha pressão estava 16/10/11, dava para ter que correr comigo na UPA, porque eu estava mal, muito mal. Eu não conseguia andar, aquela canseira, e eu orei e disse: eu preciso resolver isso em mim. Eu preciso dessa saúde, porque sem essa saúde eu não consigo trabalhar, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo cuidar da minha casa, eu não consigo ter uma qualidade de vida, tá? Esse foi o meu pensamento no momento. Mas se daqui a pouco eu olhar para esse corpo que vai emagrecendo, que vai isso, que vai aquilo, e eu olhar e falar: não, agora é o momento de eu postar a minha foto, hipertrofia. Eu estou glorificando a Deus com o propósito que eu comecei no início? Eu não estou, porque tudo que eu for fazer, estou dando exemplo de mim, tá? Isso se é em várias outras coisas nas nossas vidas. Aquilo que nós queremos tanto ter, adquirir, comprar, fazer, o emprego. Eu quero tanto esse emprego. Deus abre a porta para você. Você não vem mais para a igreja, porque agora eu tenho que trabalhar. No começo era para propósito. Agora já não é mais. Então, se cuidar, ou seja, se cuidar do corpo, ou adquirir alguma coisa, ou fazer alguma coisa, não é vaidade. Porque se você faz isso como: eu estou preparando o meu vaso, eu estou preparando a minha vida, a minha estrutura, tudo isso para glorificar a Deus através dele, aí sim, com tudo isso você consegue ministrar, orar, você consegue viver para a glória de Deus. Você consegue cuidar daquilo que Deus te deu. Se o seu corpo adoece, o chamado para. Cuidar do corpo não é culto ao corpo, é culto com o corpo. Não nós dizermos, eu vou falar para mim, como eu disse, eu me cabe para mim, tá? Eu olhar para mim e entender que esse peso que eu estou hoje, essa estrutura corporal que eu estou hoje, está me causando dano em todas as áreas da minha vida e também na área de servir a Deus, e eu preciso cuidar disso. Eu não estou cultuando o meu corpo, eu estou fazendo com que o meu corpo esteja bem para cultuar a Deus. Se você hoje olha para você, para a sua saúde, se você olha para a sua glicemia, se você olha para a sua pressão arterial, se você olha para você e você entende que o corpo que você está hoje, para você fazer as coisas que Deus quer que você faz, não está bom, se cuide. Se cuide. Se ame. Cuidar do corpo não é culto ao corpo, porque tem gente que olha lá, ir para a academia só para se
se exibir, só para dizer, e Deus está dizendo para você, se cuida. É aquilo, estrutura a sua vida, o seu corpo, tudo que você tem para viver um propósito. Eu não posso mandar você num lugar sabendo que você vai passar mal lá, sabendo que o seu corpo não tem estrutura para isso. Então, se cuida. Com o seu corpo você cultuará a Deus, porque você fará dele um corpo saudável para a morada da presença de Deus. Hoje, aqui nessa manhã, Deus está te chamando para um novo compromisso. Ore pelo seu corpo. Ore enquanto você se move. Ore enquanto você cozinha. Ore enquanto você bebe água. Cada cuidado é forma de adoração. Não espere ter um corpo perfeito aos seus olhos para consagrá-lo ao Senhor. Consagre o corpo que tem para viver a cura que Deus quer liberar para você. Deus não quer só o seu culto de domingo. Ele quer o seu corpo forte, a sua mente clara, a sua alma leve. Sabe por quê? Porque Ele habita em você. Ele quer que você se cuide, para Ele poder habitar em você de uma forma saudável. Essa canseira, essa fadiga, essa ânsia, essa dor de cabeça que não passa, essa noite mal dormida, essa falta de qualidade de vida que você tem, não glorifica a Deus. Para nós nos apresentarmos ao Senhor com o nosso corpo, culto nacional, Ele diz com os vossos corpos. Ele não diz, vem aqui com o seu coração aberto, não. Onde nós lemos Romanos, diz que nós devemos dar um culto ao Senhor de uma forma saudável, de uma forma racional, cuidando primeiramente de nós. Deus quer o seu corpo forte, a sua mente clara, a sua alma leve, porque Ele habita em você. O encontro com Deus exige esforço, renúncia, paciência, constância e fé. É necessário. Isso daqui, irmãos, para fechar, é muito forte. Quando Deus disse a Moisés assim, sobe, que eu vou dar tábuas de mandamentos para você. E serão ordenanças minhas para o povo que está na terra. Sabe qual foi um dos mandamentos que Deus deu? Não matarás. O que você, pastora Thais, entende pela palavra não matarás? Raquel, o que você entende com o mandamento não matarás? Quando Deus disse. Stephanie, o que você entende com o mandamento não matarás? Ideia? Eu entendi de uma forma. Estou vendo da forma que ela falou. Rita? Priscila? Quando fala no mandamento, Deus dá o mandamento, não matarás. O que você entende? Jéssica? Não estou funcionando, porque eu vou gravar o nome hoje nesse culto. Natália, irmã Natália. Quando você ouve Deus dando o mandamento dizendo não matarás, o que você entende? Pastora Mariana, quando você entende e ouve a palavra, o mandamento de Deus, não matarás, o que você tem por entendimento? É não matar mesmo, é não ferir, é não machucar a minha criatura, é não matar mesmo.
tirar a vida de alguém. E há tantas formas de vida, há tantas vidas fora do ministério. Há a vida no ministério, a vida no relacionamento. Quantas vidas nossas morreram em relacionamentos nossos? Como já teve uma, duas, três. Quantas igrejas a gente já passou e nós somos mortas? Não matar, para mim é não matar mesmo, é não sangrar. É não usar uma arma, mas uma arma é uma flecha lançada. Acho muito legal a forma que pensa, mas matar é não matar mesmo. É não tirar a vida daquilo que eu criei. Valéria? Quando você ouve a palavra do mandamento de Deus, não matarás, o que você entende? Não matarás. Lorena? Também? Bispa? De acordo com a pastora Mariana, existem várias formas de não matar. A gente mata não só os pontos semelhantes, mas na palavra, na atitude. Não matar também é não estender a mão. Né? Não matar é você ver o seu irmão precisando de uma ajuda só para ele no buraco, ou não se importar com as coisas. Existem várias formas, meio espiritual, meio físico, né? A língua mata, né? A língua é o nossa maior arma. E Deus disse para Moisés, escreve aí, Moisés, não matarás. Pastor, por que a gente mata? Sem querer matar. A gente, hoje na nossa matéria, nós vivemos corpo, alma e espírito. Nosso corpo, a Bíblia já diz que nosso corpo tem ciúmes, né? A alma tem ciúme do corpo, da carne, a carne, e ambos em si, eles brigam. E quando nós vamos falar em Gálatas, que fala, né, de tudo que é fruto da carne, de tudo que é fruto do espírito, quando fala que eu estou vivendo na carne, estou vivendo aqui ainda com essa raiz adâmica, pecaminosa, a tendência é que Abel fez com o seu irmão, depois que o pecado já estava na terra. Eu sou servo de Deus, eu sou criatura de Deus, eu fui criada com o propósito de Deus. Mas o sentimento que está gerado em mim hoje é um sentimento pecaminoso, a ponto de eu olhar para o meu irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, que era para mim amar, era o único irmão que eu tinha. Mas o sentimento que foi gerado dentro de mim, pecaminoso, porque eu estou com essa raiz, com essa carne pecaminosa, né, vindo desde lá do Jardim do Éden. Então, a minha tendência pecaminosa é a olhar a sangue frio e matar o meu irmão. É ser uma mãe que mata os seus filhos, um pai que para fazer vingança para a ex-mulher que não queria mais ele envenenar os filhos e se envenenar e morrer, para envenenar os filhos, para causar dor nessa mãe. Ele esqueceu que era pai também. É eu olhar para a pessoa que mora comigo, que dorme comigo, que sabe me eu ir lá e matar, tirar a vida daquele mãe. Porque a única coisa que tem dentro de mim são sentimentos que são tomados dentro daquilo que é raiz do pecado. Que nós vamos ver lá em Gálatas, que vai falar da impureza, da lascívia, do ódio e de todas essas coisas que nos levam a cair. Então, quando eu olho para alguém com o ódio, a ponto de tirar a vida dele, é porque a minha raiz pecaminosa, a autonomia, a liberdade, o que eu deixei me dominar? O que o Senhor disse para... Deixa eu tentar lembrar do nome dele. Para ele mesmo. Estava Abel e Caim, ele disse para Caim: Caim, aonde está o teu irmão? Eu sou lá algum vigiador, né? Outras mensagens falam de outra forma, para saber do irmão, do teu sangue, o sangue dele clama a mim na terra. Caim. Antes dele matar o irmão, ele disse assim: olha, sobre o teu desejo, tu dominarás. Eu tenho o desejo de mandar alguém com 500 contos ao Paulo fulano. Eu tenho, mas eu tenho que dominar e refrear o desejo, porque ele disse para Caim:
olha, sobre o teu desejo, tu dominarás. Eu terei desejo de odiar alguém, terei desejo de matar alguém, eu terei desejo. Mas a palavra me dá essa certeza que se eu me posicionar e eu disser, e não é isso que eu quero para a minha vida, é igual aquele que era assassino, nossa, tudo que eu queria outrora do mundo, hoje eu me posicionei e disse, eu não quero mais. Eu não quero matar. Eu não quero. Se eu não quero, se eu me posicionar para isso, sobre o meu desejo, eu dominarei, porque o Senhor disse isso. Então por que hoje eu mato? Porque eu deixo esse desejo pecaminoso ser gerado no meu coração a ponto de eu colocar ele em prática. Como a palavra diz que a gente conversou lá na casa das irmãs. Nós fomos entregues às nossas próprias paixões. E quando falam paixões, são todos os desejos. Então se eu tenho o desejo de te matar, ao ponto de eu deixar esse desejo ser maior em mim que qualquer outra coisa, que a voz de Deus dizendo, não faz, não fala, não faz isso. E naquele momento, a única coisa que eu vejo, né, que a gente fala, eu fiquei cega e eu fiz, porque na verdade, não é dizer assim, em nenhum momento Deus não falou comigo. Nós não podemos dizer isso. Em algum momento Deus fala. E aí nós temos a escolha de fazer ou não fazer. Quando Deus disse, não matarás, hoje para nós aqui nesta manhã, eu queria saber e interagir com vocês. Quando Deus disse não matarás, isso também inclui não destruir o próprio corpo. Não destruir o próprio corpo. Não é só sobre tirar a vida de alguém. Também é sobre destruir o que Deus te confiou. Ó. Vá, pega para mim o espírito. Pega ele com tá? Passa assim. Se olhou? Se quiser ficar em pé, irmãos, dá uma olhadinha de frente, costa de lado. Olha aí para você. Olhou? Dá uma paradinha aí para a pastora Thaís. Isso. Se olha. Se olha, irmãos. Isso, dá uns 3 segundinhos aí parado em cada uma. Se olha bem na bolota dos seus olhos. Se olha. Se for grande, você olha pouco. Se for pequeno, você tem direito a 2 olhadas. Olha aí. Olha bem para essa mulher aí, bispa. A bispa ela deixou 6 segundos. 9, 15. Olha para ela. Olha. Olha para ela, Jéssica. Olha para essa mulher. Vá. Olha para essa mulher. É 3 segundos suficiente para encher os ordinários, né?